Convidamos para a nossa mesa o excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal do Crato, André Barreto. Convidamos o secretário municipal de Finanças e Planejamento, o excelentíssimo senhor André Carvalho Barreto. Convidamos também a secretária de Luta, Iraci Moraes. E convidamos também o ilustríssimo senhor Antônio Abartanhas. Todos podem tomar os seus assentos. Para darmos início, ouviremos a saudação do excelentíssimo senhor André Carvalho Barreto, secretário municipal de Finanças e Planejamento. Bom dia a todas e todos. Inicialmente saudar os membros que aqui comigo estão, os prefeitos André Barreto, Abartanhas, gestor do nosso grupo de contabilidade, grande parceiro, Iraci, secretário adjunto, que comigo tem a missão de conduzir e com nossa equipe a Secretaria de Finanças e Planejamento. Saudar também aos membros da Comissão do Orçamento Participativo que aqui se encontram, membros da Secretaria de Finanças, Cíntia, Davi, Maria Luísa, Caroline, saudar o Hildo, saudar os colegas secretários que estão aqui presentes, as representações que estão conosco aqui nesse momento de forma presencial, ao presidente da OAB, do ADESO, e todos os demais membros da sociedade que estão aqui conosco, e saudar também a todas as pessoas que nos acompanham por meio dos nossos canais virtuais. Nós estamos iniciando o planejamento do orçamento 2023 em vistas da execução que vai ser feita em 2024. Planejamento 2023 para a construção da peça orçamentária da LOA referente ao ano 2024. E a finalidade dessa audiência pública, que é só o passo inicial de um trabalho que vai se estender ao longo de todo o ano e vai findar ali em meados de outubro, é um trabalho que inicia com a fixação, como já foi muito bem observado pelo nosso apresentador, pelo nosso cerimonialista Samuel, é uma peça preparatória. A função dela é meio que, eu não vou dizer limitar, mas é parametrizar a LOA, porque na LOA nós vamos fixar nossas despesas e estimar nossas receitas. Mas muito precisa ser feito, e às vezes nós trabalhamos que a administração pública, ela tem sua atividade financeira e arrecadatória muito limitada, ela não pode. Queremos nós poder atender tudo. Então nós temos alguns parâmetros, algumas metas, alguns balizadores, e a função da LOA é essa, é estabelecer critérios a partir do cenário macro e microeconômico, a partir dos indicadores econômicos financeiros nacionais, regionais e locais, que vão nos ajudar a entender até onde nosso orçamento pode ser expandido, até onde nossas políticas poderão andar, poderão se expandir, poderão avançar, e a partir desses parâmetros definir metas de equilíbrio fiscal, sempre tendo como grande norteador os índices e indicadores que estão estabelecidos na LRF. Então, hoje, a apresentação aqui, ela vai ser no sentido de mostrar as projeções, mostrar a conjuntura, mostrar os parâmetros que a LDO vai definir e que vão ajudar a nortear a elaboração e a construção e a execução do nosso orçamento para 2024. De antemão, já reitero, agradeço a presença de todos, desejo que seja um evento produtivo e, principalmente, de que cada um que está aqui, de que cada um que nos assiste, seja um elemento, um fator de multiplicação
para a consolidação dos preceitos do orçamento participativo, não só apenas por ser uma prescrição legal, mas por representar uma das mais legítimas medidas de cidadania que nós temos no Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Ouviremos agora, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal, o senhor André Barreto Esmeraldo, vice-prefeito municipal do Crato. Bom dia a todos e a todas, principalmente eu quero aqui cumprimentar o Tabardanha, o seu nome cumprimentar todos que fazem a nossa assessoria de contabilidade. Quero aqui cumprimentar a Ana Laci, nossa secretária adjunta das Finanças do Planejamento, cumprimentar André Carvalho, Barreto, meu quase xará, e em seus nomes cumprimentar todos que fazem a Secretaria de Finanças do Planejamento. Quero aqui também cumprimentar todos os secretários e secretárias adjuntos aqui presentes, cumprimentar a Alessia Frutosa, presidente da OAB. Quero também cumprimentar o Thiago Alongar, presidente da Associação Federal do Cariri. Cumprimentar também o professor Rufino, do Instituto Federal do Ceará, que é o Crato. Quero aqui cumprimentar a Cid Nicolau, cadê? A Cid Nicolau, presidente da Associação do Partido com quem? Vice-presidente. Vice-presidente. Nesse eu vou abraçar a todos os representantes de associações aqui presentes. Também cumprimentar o filho que acabou de chegar, Zé Lugo, que é diretor da CDL, diretor de finanças, né? Por isso que está aqui para discutir o orçamento, né, com a gente. Também cumprimentar e saudar a Milena, que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que vão abraçar todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar os que fazem imprensa, no nome do repórter Marcos Silva. Enfim, quero abraçar e cumprimentar todas as pessoas aqui presentes para essa audiência pública. Eu estava ali há pouco fazendo uma reflexão e essa LDO que nós estamos começando a elaborar será a última que vai ser elaborada, a penúltima LDO, né, da nossa gestão. Nós estamos agora começando a pensar, a planejar o orçamento de 2024, que é o último ano da nossa gestão. Estamos aí, o André, aí aproveitando já para falar que o Zé continuou cumprindo a agenda de Fortaleza, por esse motivo não se encontra aqui conosco essa manhã. E por ser o planejamento para o orçamento de 2024, no último ano da nossa gestão, ela se reveste de uma preocupação especial. E não só por ser o último ano da gestão. O último ano da gestão é um ano em que nós pretendemos manter o ritmo da gestão, os investimentos, os programas, os projetos. A gestão não termina no penúltimo ano. O ano de 2024 é o ano que a gente realmente tem a ideia, o plano de concluir muitos dos projetos que ou já se iniciaram ou que estão por se iniciar ao longo desses próximos meses. Mas é um ano também que ele é especial devido às limitações impostas pela legislação eleitoral. Nós temos, no último ano do mandato, a eleição, nós temos um processo aí que, enfim, já é corriqueiro a cada 2 anos e como a gente sabe, a legislação eleitoral impõe algumas limitações, algumas preocupações extras, né, que a gente precisa ter já em mente esses aspectos na hora de discutir as orientações gerais, as diretrizes, né, que é o que a gente vai discutir na LDO, Lei da Diretriz Orçamentária.
Mas é também uma situação que traz preocupações muito atuais e preocupações que hoje, de certa forma, nos afligem, que são consequência desses últimos 4 anos de um governo federal desastroso no que diz respeito às economias, às finanças do país. Hoje nós vivemos uma crise econômica do país. Essa crise nós acreditamos que seria de mais fácil superação, e o que nós estamos vendo é que muito provavelmente nós vamos ter que, um período mais longo, vamos ter que ter mais paciência e muito mais trabalho para que a gente possa superar essa crise econômica, mas que a gente também possa manter os investimentos, que a gente possa ter recursos para atender as demandas dos nossos cidadãos e cidadãs. E aí eu falo, essa preocupação é real, de todos os outros municípios, creio eu, e é também dos governos estaduais, e de quem está hoje no governo federal. Então hoje a gente vive essa angústia, essa preocupação, com recursos, repasses em queda, tá? Todas as pessoas, todas as instituições aqui representadas, para que a gente dê sequência aos programas, aos projetos, aos investimentos, e sobretudo que a gente possa realmente continuar atendendo, na medida do possível, as expectativas da nossa população. Portanto, eu quero desejar que essa manhã seja uma manhã realmente de um trabalho muito produtivo, profícuo, que a gente possa sair aqui com importantes informações, e que cada um possa contribuir com a sua experiência, com o seu conhecimento, e também nessa perspectiva de que a gente aqui começa a construir um processo, uma caminhada para superar esse momento difícil que estamos vivendo e poder, ao final desses próximos 2 anos, também, o município que vem se organizando, o município das demandas da nossa população, e que o Crato possa seguir nessa caminhada, seguir nessa roda em 2024 e para os anos que estão por vir. A todos vocês, desde já, o meu agradecimento por atender ao nosso convite, que a gente tenha aí uma manhã muito proveitosa. Um abraço e obrigado. Antes de passarmos a palavra para o senhor Antônio Martins de Souza, que fará uma apresentação sobre as bases legais e contábil da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, passaremos a palavra aqui novamente para o secretário de Finanças e Planejamento, André Carvalho Barreto. Bem rápido. Só para explicar a metodologia do trabalho. A LDO, como todo projeto de lei, ele é composto de 2 partes. Temos a parte do texto, dos textos, dos artigos, e a parte referente aos anexos. Nos anexos é onde estão realmente as informações técnicas necessárias à parametrização da LOA. Porque o texto ele vai ter, basicamente, são 2 formas de apresentar. De forma escrita, a partir dos textos dos artigos, e a partir dos indicadores, das diversas planilhas, das informações que estão no que a gente chama de tabelas, anexos. E essa segunda parte que nós vamos dar enfoque, dados, informações, para que a gente possa trabalhar uma metodologia bem mais objetiva. No dia de hoje nós não estamos trabalhando, porque muita gente pergunta, vai ser aquele momento, vai ser o DO, ele é aplicado na LOA. Na LOA, nós vamos iniciar o planejamento dela. Na verdade, nós já estamos em visitas, associações, às entidades, para que esse ano a gente possa efetivamente, vai ser no momento da discussão, no futuro da discussão da LOA, que nós vamos trabalhar de forma mais ativa a escuta da população para pedir sugestões, não só dentro do programa Participa Crato, mas a partir daquelas sugestões que são dadas para encaminhamento e organização dos orçamentos de cada secretaria. Na de hoje, nós vamos apresentar o senhor Martins, o senhor
Avatanenses vai apresentar os dados, os elementos técnicos, para que seja dada devida publicidade. A gente pede que podem fazer as anotações, as observações, para que ao final da apresentação dele, a gente vai franquear a palavra para que seja feito algum esclarecimento, feito algum detalhamento, não só por parte do Sr. Avatanenses, mas por parte de todos os membros da equipe aqui presentes, viu? Destacar também aqui, em especial, a presença dos colegas secretários, secretário de João Donato, secretário de João Cléia, secretário de Val, secretário Cacá Araújo, adjunto da administração também está aqui, secretário Amadeu também, agradecer a participação de vocês e às demais representações das secretarias que estão aqui, e em especial aos também integrantes da rede de planejamento, da Secretaria de Finanças e de Planejamento, capitaneados por Davi e por nosso colega que também integra a Comissão do Orçamento Participativo, Raquel. Bom, então, obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o Avatanenses, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de saudar a todos vocês, todos os senhores e senhoras presentes, a pessoa do nosso vice-prefeito, doutor Carvalheiro. E como disse o nosso secretário de Finanças, a LDO é mais uma apresentação, já que a LDO, a principal função dela, é o elo de ligação entre o PPA e a lei orçamentária anual. Então a gente vai demonstrar aqui, como também foi dito, são projeções, são projeções com base no histórico dos 2, 3 últimos exercícios, no que também já se observou dentro do primeiro semestre, nos primeiros meses deste ano. Então são projeções, o que significa dizer que ao longo do tempo, principalmente lá na elaboração da lei orçamentária anual, esses valores poderão claramente ser modificados de acordo com as necessidades do histórico que se apresente lá na época própria. Como também disse o nosso secretário de Finanças e Planejamento, o André, já é conhecimento de todos, que ao longo desses anos a gestão vem fazendo as audiências públicas, inclusive nas mais diversas localidades, para a elaboração do orçamento anual, e este ano, conforme também já ficou claro, que há a intenção de se ampliar ainda mais a margem, ou seja, de participação da população, certamente fazendo ainda mais localidades, enfim. Mas nós vamos começar aqui a demonstrar os dados levantados, as projeções efetivadas até o momento. A lei de diretriz orçamentária, ela tem no amparo constitucional no artigo 165 da Constituição Federal, quando estabelece que são leis de iniciativa do Poder Executivo, o plano plurianual, que é elaborado sempre no primeiro ano de gestão, para valer para os 4 anos seguintes. A lei de diretriz orçamentária, da qual tratamos nesse momento, e os orçamentos anuais, que virão as discussões sobre o orçamento anual logo adiante, já que o prazo para encaminhar a Câmara Municipal é até o dia 1º de outubro. A lei complementar 101, a lei de responsabilidade fiscal a tratar da matéria, ela estabelece, ela reza sobre o equilíbrio entre as receitas e as despesas, os critérios e a forma de limitação de empenho, ou seja, sempre que for verificado que a meta de arrecadação para um determinado período, para um determinado trimestre, não se cumpriu, não foi atendida, há necessidade que a gestão estabeleça a limitação de empenho, e esses critérios são tratados e estabelecidos na lei de diretriz orçamentária. As normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados, que é uma imposição legal, que os municípios ainda se preparam, ainda estão se adaptando nessa questão de avaliação de custos, e tem tido uma certa dificuldade, mas nós temos agora, inclusive, a figura que entrou em vigor recentemente, o Decreto Federal 10.540, que trata do CIAFIC, que é o Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária,
administração financeira e controle, que nesse próprio decreto, por 3 oportunidades, ele trata da questão de avaliação de custos, de apuração de custos para as gestões, né, do poder público, principalmente as administrações municipais, vão ter que se adequar rapidamente para começar a apresentar os resultados de custos, as avaliações de custos, né? Então, por exemplo, se adquirir um merenda escolar, qual é o custo dessa merenda escolar por aluno, qual é o custo por unidade escolar, qual é o custo por região, e assim sucessivamente, valendo para todas as despesas realizadas pelo poder público. As demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas também é tratado na LDO, né, obrigatoriamente. E no artigo 48 da mesma lei de responsabilidade fiscal, ele trata do incentivo à participação popular através da realização de audiência pública durante os processos de elaboração, apreciação e votação, portanto, dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e lei orçamentária anual, cujo objetivo é a transparência, né, do processo de planejamento, informando e esclarecendo a sociedade organizada quanto às prioridades e metas do governo, ouvindo e colhendo as propostas para análise e encaminhamento à lei de diretriz orçamentária, à lei orçamentária anual, ao plano plurianual. Nós temos também aí, se falou muito recentemente, na nova lei de licitação, né, secretária? Apesar de que ela foi prorrogada a vigência da lei atual, ainda da 866, foi prorrogada aí mais ou menos dezembro deste ano, dezembro de 2023, mas eu estou falando muito e ela traz uma série de inovações, inclusive pregando muito pela questão do planejamento, da governança pública, então também vai trazendo aí uma série de inovações que precisam fazer do processo orçamentário, né, sendo a elaboração do PPA, que foi elaborado lá em 2021, portanto, no primeiro ano da atual gestão, valendo para o período de 2022 a 2025, conforme estabelece a Constituição Federal. A lei de diretriz orçamentária, como diz, a principal função dela é esse elo de ligação entre o PPA e a lei orçamentária, né, como selecionar dentre as ações previstas no PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento seguinte, exatamente esse elo que se refere. Dessa forma, em caso de haver inconsistências, né, alguns ajustes necessários também já é tratado em nível de LDO para que se permita exatamente no orçamento do ano seguinte se adequar e se atender àquelas demandas que muitas vezes no momento da elaboração do planejamento, antigamente foi chamado de longo prazo, hoje não mais, de médio prazo do PPA, né, e até do orçamento anterior, que a gestão possa se adequar e já de acordo com as novas prioridades, com as novas demandas surgidas, tratar isso no orçamento 2024. E aí é que nós temos a ideia de que o PPA, né, para cada ano, obviamente, nós temos uma LDO e uma lei orçamentária, sendo que o PPA tem essa ação de planejar, como eu disse, curto prazo, né, para o período de 4 anos. A lei de diretriz orçamentária, que tem a ação pelo objetivo de orientar, né, de estabelecer as diretrizes para a elaboração do novo orçamento, e a lei orçamentária anual, que é a alocação de recursos propriamente dito, e a execução dos programas, projetos, ações, enfim, tudo aquilo que está sendo planejado pelo poder público para a execução, utilização e aplicação dos recursos no respectivo ano. Então, o PPA, a integração do PPA, LDO e LOA, nós temos o PPA 2022 a 2025, como disse, foi elaborado lá em 2021, para cada ano uma LDO e, consequentemente, uma LOA em 2022 a 2025. No tocante às diretrizes, né, nós temos a questão das prioridades e metas da administração pública municipal, a organização e a estrutura dos orçamentos, né, e aí a gente tem sempre, que a gente fala em LDO, está sempre se referindo ao orçamento e sempre cultural, né, porque apesar de nós termos uma única peça, que é a lei orçamentária anual, mas nós temos 3 orçamentos, né, o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. O orçamento da Seguridade Fiscal contempla
as ações de saúde, assistência e previdência social, o orçamento fiscal, que atende, que abrange todas as outras áreas da gestão, e o orçamento de investimento para aqueles municípios, para aquele ente público que possua as empresas, né, empresas estatais, independentes, enfim. As diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município e suas alterações, então a LDO também trata dos requisitos, dos critérios de atualização do orçamento, portanto, versa sobre a autorização para a abertura dos créditos adicionais, seja o crédito adicional suplementar, aquele que há a dotação inicialmente prevista no orçamento, mas que em algum momento ela se torna insuficiente, e aí há necessidade de se reforçar, de suplementar. O orçamento, aliás, o crédito adicional especial para aquelas situações em que não foi prevista determinada ação, não foi previsto determinado recurso, e que durante a execução, durante o exercício, há necessidade de implementação, então através de uma lei específica, um projeto de lei enviado ao Poder Legislativo, pedindo autorização para a abertura do crédito especial, ou seja, para incluir aquele projeto, aquela ação, aquele programa no orçamento através do crédito especial. E o crédito terceiro, que é o crédito ordinário, para situações de emergência, de situação calamitosa, né? A gente teve visto lá em 2020, principalmente em 2020, com a história da pandemia, né? Vários municípios em 2020 tiveram que abrir crédito extraordinário para atendimento, né, daquelas ações emergenciais de enfrentamento da pandemia. Por que eu digo que principalmente em 2020? Porque para 2021, o orçamento, quando foi elaborado para 2021, estava em curso a pandemia, ele já foi previsto a maior parte desses recursos. Mas no início, em 2021, foram de 300, no montante de 391 milhões, 999 mil reais, né? 999.676 reais e 35 centavos. Em 2022, essa receita corrente foi de 476 milhões e 300 mil reais. Né? Dentre essas receitas correntes estão as receitas tributárias, que são as receitas dos impostos próprios, PTU, ISS, TPI, as taxas, ou seja, as receitas chamadas próprias, efetivamente próprias do município, as receitas de contribuições e as receitas patrimoniais, né? Onde as receitas patrimoniais, entre outros, nós temos tanto as de valores imobiliários, relativos a imóveis que eventualmente estejam alugados, aquela história de locação, quando existe locação de imóveis, essas coisas todas, e também as receitas de aplicações financeiras. Pode passar, por favor. As receitas agropecuária e industrial nós não temos aqui, né? O município não tem arrecadado, nós não temos receita industrial, o município não tem empresas do ramo industrial, né, que tornem a arrecadação, igualmente a agropecuária. Nós temos as receitas de serviço, as transferências correntes, que é o grande arrecadador do município, né? Principalmente porque dentre as receitas correntes estão as cotas do FPM, do ICMS, do IPVA, do ITR, da Lei Complementar 8796, né? Que é a exoneração do ICMS, transferências do Fundeb, enfim, os recursos do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único da Assistência Social, ou seja, dos programas da saúde, da assistência social, estão todos dentro desse grupo de transferências correntes, por isso ela é a grande fonte de arrecadação. Em 2021, 329 milhões, em 2022, 395 milhões e 800 mil reais. As receitas de capital, nós tivemos em 2021 uma arrecadação de 22 milhões e 500, em 2022, 21 milhões e 700, sendo que dessa arrecadação de capital, em operações de crédito, 2 milhões e 900 em 2021, 3 milhões em 2022. E outras transferências, né? Lá nas transferências de capital, 19 milhões e 599 em 2021, 18 milhões e 744 em 2022. Destas, 18 milhões e 800 em 2021 e 15 milhões e 894 em 2022, relativo a convênios e outras transferências de capital, 788 mil em 2021, 2 milhões e 849. Recursos, principalmente não, os recursos de investimento ou para investimento que o município é pequeno, que o município arrecada, seja de órgãos federais, seja de órgãos estaduais, né, da administração federal e estadual, para
investimento, para obra, para aquisição de bens, etc. Ainda nas receitas realizadas, nós temos aqui as receitas intra-orçamentárias, né, que nós tivemos em 2021, 23 milhões 389, em 2022, 24 milhões 275 mil. Destas, o grande peso, né, a receita intra-orçamentária, a receita corrente intra-orçamentária, o grande peso totalmente 23.389 e os 24.275, isso relativo às contribuições previdenciárias patronal, ou seja, aquilo que o Poder Executivo, que a gestão direta, que a administração direta, todas as suas secretarias contribuem para o regime próprio de previdência. As deduções do Fundeb, 22 milhões e 200 em 2021, 26 milhões e 326 em 2022, que são deduções de tudo que o município arrecada, foram deduzidos 22 milhões em 2021 e 26 milhões e 300 em 2022, relativo a quê? A contribuição, a participação do município na composição do Fundeb, né? Todos nós sabemos que o Fundeb, apesar de que a propaganda geral é que o Fundeb é recurso federal, né? Que a educação tem muito recurso que a União manda, mas na verdade quem banca o Fundeb são estados e municípios. De toda a sua arrecadação, 20% vai para a composição desse fundo, né? Do Fundeb, nível geral, que depois é redistribuído para os municípios de acordo com o coeficiente, de acordo com o censo escolar, com o número de alunos de cada estado e de cada município. Aí quando é que a União entra? Quando esse recurso não é suficiente para o município do Crato, por exemplo, cobrir ou dar cobertura a todo o número de alunos contemplado pelo censo. A União entra com a complementação. E nós tivemos, a partir do novo Fundeb, as figuras do VAT, né? Do VAT, do VAF e do VAR. O VAR começou esse ano, né? 2023, que são reforços, né? Na verdade, tem sido um ganho, tem refletido um ganho bastante significativo para os municípios. A receita realizada por categoria econômica, que é só um resumo de tudo, né? Total das receitas correntes em 2021, 391 milhões e 900, em 2022, 476 milhões e 325. Receita de capital 22.501 e 21.744 em 2022, as intra-orçamentárias 23 milhões e 24 no ano seguinte, com as deduções do Fundeb, aí nós tivemos total de receita arrecadada em 2021, 415 milhões e 600, e em 2022, 496 milhões e 18 mil reais. Esses gráficos aqui correspondem a tudo que eu disse anteriormente, né, sendo que a distribuição das receitas correntes de capital, né, onde a gente observa que total das receitas correntes, que teve o maior peso, foram as transferências correntes, 83,97%, e das receitas de capital, o maior peso foram também as transferências de capital, aquelas que eu disse que vêm para investimentos. Lá em 2021 e 2022 também segue mais ou menos essa mesma proporção, né? Da receita corrente, as transferências correntes, que é onde eu disse que estão FPM, CM, Centro de Educação, Saúde, né, Assistência, está tudo lá, 83,10%. Na receita de capital também continua sendo o maior bolo, né, a maior fatia, as transferências voltadas para investimento, né, transferências de capital no valor de 86%. O valor do percentual é equivalente a 86,20%. Aqui as principais receitas correntes durante os exercícios 2021 e 2022. Impostos e taxas, 38 milhões em 2021, 45 milhões e 600 em 2022. Contribuições sociais e outros, 18 milhões e 37 em 2021, 21 milhões e 400 em 2022. Aplicações financeiras, né, teve um ganho significativo aí, 1.493 em 2021. No exercício seguinte, 7 milhões e 600. E aí as outras receitas, como a gente já sabe, que são as receitas mais importantes, né, maior significância no município,
FPM, CNS, PVA, FUNDEB e as outras consolidadas nesse 109 milhões de ano passado. Aqui a gente tem a evolução do FPM, né, observando de 2021 a 2026, sendo que 2021, 2022 são as receitas, né, a evolução do FPM efetivamente arrecadado, e a partir de 2023 são as previsões, né, 2023, 2024 até 2026 são as estimativas. Então, a estimativa é que em 2024 nós teremos um FPM de 99 milhões 889 mil reais. E CMS, aqui na mesma linha, né, realizado em 2021, 33, 2022, 34 milhões, a previsão para 2024, 35,700 e aí 25 e 26. Igualmente aqui com o IPVA, eu tinha esse número, né, tá aqui só para a lógica é a mesma, e eu acredito que nós estamos com os nossos companheiros, do pessoal do departamento de planejamento, da pessoal do planejamento, secretário de finanças, e eu acredito, inclusive, que esse material possa ser disponibilizado até lá no portal da transparência, né, no site do município, né, para passar para lá. Aqui nós temos a realização, as receitas realizadas e estimadas, de baixo para cima, né, quando de baixo aqui é 21, então, primeiro e segundo, 21 e 22, arrecadado em 2021, arrecadado em 2022, e a partir da terceira para frente, 23, 24, 26, sendo previsões da receita tributária, né? Ano passado. A previsão, o arrecadado 2021 e 22 das contribuições, é a partir do terceiro, né? Do 27 mil previsto em 2023 até 24 mil previsto lá em 2026. Receita patrimonial, igualmente, eu tive uma arrecadação de 1.512 no primeiro ano, 2021, 7 milhões e 700 em 2022, e aí tem uma previsão de 2023 de 5.700, que vai até 26 com a previsão de 8 milhões e 900. Receita de serviço, igualmente seguindo a mesma metodologia, né? Os dois primeiros arrecadação, os outros 4 estimativos. Transferências correntes, né? 329 milhões arrecadados em 2021, 395.800 no 22 e as previsões de 23 a 26. Outras receitas correntes também seguem na mesma linha. Receita de capital, arrecadado 22 milhões e 500 em 2021, 21 milhões e 700, e aí nós tivemos uma previsão bem audaciosa, digamos assim, no 23, né, 41 milhões, depois ela vem para a média 22, 800, 23 e 25. Bastante, por que essa discrepância estão grande de 2023, 2024? Essa projeção em 41 milhões. Essa foi a projeção de arrecadação, a previsão de arrecadação de receita de capital. E aí nós podemos ter convênios da União Federal, de acordo com os projetos que estão em andamento, os pleitos que o governo tem, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, além de operações de crédito, né, previstas para o município. É quase todo, né? Além de também, não sei se existe nesse caso, mas também poderia, se houver essa previsão, vai estar aí dentro também, previsão para alienação, para a venda de alguns bens, certo? Porque, inclusive, é uma recomendação que se faz, aqueles bens que possam hoje não serem servíveis, né? Ou seja, inúteis para a administração pública, não significa dizer que elas não têm qualquer utilidade, elas não estão sendo, elas não têm serventia, ou não são servindo para o poder público naquele momento. Mas se isso ocorrendo, deve a administração levantar esses bens, avaliar e colocá-los à venda, né, para evitar prejuízo, ou seja, tem que, na verdade, que arrecadar recursos com os chamados bens inservíveis para o poder público. Bom, vamos continuar. Vamos passar para a segunda.
tivemos aí as receitas realizadas em 2021 e 2022, as receitas de capital, né? Como eu disse, 22.500 em 2021, 21.744 em 2022, 41 milhões previstos para 2023 e 22, 23 e 25 para os anos 2024, 25 e 26. As receitas intra-orçamentárias, igualmente, né, arrecadação 2021, 23 milhões e 300 em 2021, e 22, 24 milhões e 200, previsão para 2023, 32 milhões, e aí 25 milhões, 26 e 28 nos anos 24, 2024, 25 e 26. Aqui as despesas realizadas em 2021 e 2022, com pessoal e cargo, despesas correntes, na verdade, né? 314 milhões e 300, com 398 e 900 em 2022, sendo aí desmembrado, desdobrado aí pessoal e encargos, né? 170 milhões em 2021 e 211 em 2022, juros e encargos da dívida, R$14.780,81 em 2021 e 217 mil em 2022. Outras despesas correntes, 144 milhões e 105 e 187 milhões em 2022. Despesa de capital, nós observamos aqui as despesas do investimento, ou seja, os investimentos possíveis em 2021, 30 milhões 343 mil, 42 milhões 487 em 2022. E a amortização da dívida, ou seja, o pagamento de dívida de longo prazo, 33 milhões 780 em 2021 e 3 milhões 940 mil em 2022. Aqui a gente demonstra que das despesas totais, o grande peso são as despesas correntes, que é a manutenção da máquina, a manutenção de todos os programas, inclusive os programas de educação, saúde, são todos nessa base. São despesas correntes, aí em torno de 90%, já que a despesa do capital corresponde a 10%. E das despesas correntes, o maior peso são as despesas com pessoal e encargos, 54,15%. Aqui na despesa de capital, as despesas com investimento, ou seja, aplicação de recursos em investimento, 88,92%, contra 11,08% de amortização da dívida. Em 2022, segue a mesma proporção, gasto com pessoal a maior fatia, e os investimentos na despesa de capital, a maior fatia superando aí 91,51%. Aqui as despesas realizadas e estimadas, eu vou pedir licença a vocês aqui, eu não leio todos esses valores, eu vou demonstrar aqui, e aí, como eu disse, esse material vai estar disponível, e ele segue a mesma lógica. A gente viu lá na receita, os 2 anos de arrecadação dos 2 anos, dos 2 exercícios, 21 e 22, e os estimados. Aqui nós temos, atualmente, as despesas efetivamente realizadas em 2021, 2022, e a partir da terceira linha para cima, a fixação, a previsão de despesas com o pessoal e encargos. Os juros e encargos da dívida, a mesma coisa, o pagamento de 2021, 14.780, em 2022, 17 mil, e a partir da terceira linha, as projeções, aliás, não projeção, mas a previsão de 2023, de despesas de juros e encargos da dívida, e as demais são projeções ou previsões para 2024 e 2026, igualmente para despesas correntes para a sanção de fatura. Investimento, a mesma coisa, já que ele mostrou nos dados anteriores, investimento 2021, 30 milhões e 300, 2022, 40 milhões, a previsão para 2023 é de 71 milhões e 700, e a partir de 2024 a 26, 44, 46 e 49 milhões. A amortização da dívida segue aí o mesmo formato. Pode passar, por favor. Aqui nós temos as metas anuais e que a gente já demonstra para 2024. Então nós vamos demonstrar aqui, vamos falar aqui apenas do valor total, a primeira linha dessa planilha. A previsão para 2024,
em valor corrente 495 milhões 330 mil reais e em valores constantes 475 milhões 775 mil. Qual é a diferença disso? Valor corrente e valor constante. Valor constante são expurgados os valores correspondentes à previsão inflacionária, certo? Então, por isso é que ele é menor, inclusive, do que o valor corrente, que é o que se espera lá para janeiro de 2024. Pode passar, por favor. As metas anuais da receita, né? Aqui nós temos previsão de 520 milhões. Aqui nós estamos falando para 2025, a gente viu no ano passado, no slide, não é novo, né? Aqui é do slide anterior, né? 2024, 2025, 520 milhões previstos em valores correntes, 500 milhões em valores constantes. Vou passar, por favor. 2026, a previsão é que chegar a 546 em valor corrente, valor constante a previsão de 525 milhões de reais. Vou passar, por favor. Aqui nós temos a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Então nós temos que em 2022 foi previsto uma arrecadação de 471 milhões, 743 mil, e foi arrecadado 412 milhões. Portanto, houve um déficit de arrecadação em relação ao previsto de 12,64%. Vamos passar, por favor. Aqui nós temos as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios seguintes. Então nós temos, e aí eu tenho certeza que vocês não estão conseguindo visualizar esses números daqui, né? No próximo serviço para Micaela para melhorar essa informação, tá certo? Mas a gente observa que em 2021 a execução foi 392 milhões. Em 2022, a arrecadação foi 412 milhões. E para 2023, a previsão é de 505 milhões. Aí em 2024, 495, 2025, 520 milhões. E a previsão para 2026, 546 milhões de reais. Esses números nós acabamos de ver nos slides anteriores. A diferença é que agora ele está mostrando o que foi arrecadado em 2021 e 2022 e na sequência os 4 exercícios seguintes, né? Ou seja, 2024, que é o ano da LDO, e os 2 exercícios subsequentes. Pode passar, por favor. Aqui nós temos a mesma informação, só que agora em valores constantes, né? Então, 386 em 2021, 389 em 2022, previsão para 2023, 477 milhões, para 2024, 475 milhões, 500 milhões previstos para 2026, para 2025 e 525 milhões previstos para 2026. A evolução do patrimônio líquido, né? A gente observa que a evolução do patrimônio líquido do município, ele saiu de 251 milhões, 781 mil em 2020 para 359 milhões, 93 mil reais em 2002, né, com o fechamento do balanço de 2022, né, portanto, o patrimônio líquido do município, da administração direta, houve um incremento bastante significativo, onde saiu de 251 para 359, quer dizer, 108 milhões de reais. Do ponto de vista previdenciário, nós tínhamos lá em 2020 um resultado negativo, né, um patrimônio líquido negativo de 489 milhões. Em 2022, esse patrimônio continua negativo, mas caiu para 218 milhões. Aqui as receitas de despesas previdenciárias, né? E aí eu vou só aqui para a linha final do total das receitas previdenciárias. Arrecadado em 2020, 19 milhões e 200, em 2021, 34 milhões e 200, em 2022, 40 milhões de reais. Falou, né?
As despesas previdenciárias, né? Total da despesa do fundo em 2020, 18 milhões e 49, 2021, 22 milhões, 2022, 29 milhões e 800. O resultado previdenciário positivo em 2021, 1 milhão 178, em 2021, 12 milhões e 212, em 2022, 10 milhões e 300, ou seja, o total da arrecadação da Previdência menos as suas despesas, né, constitui esse resultado. As despesas ainda em relação à Previdência, as despesas administrativas do regime de Previdência, né, nós tivemos aqui 1.817, temos informações já no quadro anterior, 2021, 2022, né? A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. A lei de responsabilidade estabelece, a lei de responsabilidade fiscal estabelece que sempre que eu vou criar uma nova despesa, eu tenho que dizer qual vai ser a compensação, né? Se eu vou aumentar a minha arrecadação, se eu vou diminuir a minha despesa. Na última linha, essa margem líquida de expansão, 3 milhões e 580. Então, pela LDO, essa é a margem máxima de expansão da despesa, os novas despesas de caráter continuado para o exercício financeiro de 2022. Vou passar, por favor. A seguir, nós temos os anexos de riscos fiscais. Vou passar também, por favor. E aqui nós elencamos como demonstrativo de riscos fiscais a redução da arrecadação devido ao prolongamento da crise econômica, né? Nós sabemos que nós estamos num período bem complicado. O próprio vice-prefeito, aqui representando o prefeito na sua fala, ele disse da queda de arrecadação, e é verdade, né? Enquanto em 2022 nós tivemos uma arrecadação, um crescimento da arrecadação, hoje nós estamos num decréscimo bastante significativo. Não se sabe até onde vai. Nós temos a questão da macroeconômica, nós temos a questão das mudanças de governo, que nós também sabemos que início de governo, né? Nós estamos no início de governo estadual e federal, que as gavetas se trancam, né? As formas são fechadas para a geração de recursos, não, tudo isso contribui. Então, essa previsão de redução da arrecadação, assistência à população atingida por calamidades sem a existência de auxílio financeiro da União ou do Estado, caso ocorra, e a frustração dos repasses de transferências voluntárias da União e do Estado. Em contrapartida, nós estamos dizendo, se isso acontecer, o governo deverá reduzir as despesas discricionárias, né, aquelas despesas de livre iniciativa, né, tomada de decisão, reduzir para compensar aquelas perdas, e a redução do ritmo de investimentos, o que não é uma boa coisa, o que deve fazer tudo para que não se perda esse ritmo, para que não caia o ritmo de investimento. Aqui nós agradecemos a atenção de todos, pedimos desculpa por nos alugar, sabendo que as informações são chatas, né? Eu prefiro muito apresentar, apesar de também ser burocrático, é muito melhor e mais fácil compreensão você apresentar os dados do orçamento. Apesar de que o orçamento são muito códigos, né? Mas a LDO, eu costumo dizer que era muito, do ponto de vista técnico, muito burocrático. Né? Você então nem sempre fica ocupado as coisas, mas nos colocamos à disposição. Né? Através da gestão municipal está sendo de portas abertas, né? De todos, né? Os dados serão disponibilizados. E nós, enquanto membros integrantes da equipe, parceiros da gestão, estaremos sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado, um forte abraço. Agradecer a apresentação muito bem organizada do nosso colaborador Marcanhas, e em nome dele agradecer a todos os que fazem o núcleo de contabilidade, que colaboram com a gestão e em especial com a Secretaria de Finanças. Aproveitar também para agradecer ao trabalho da equipe de comunicação da Prefeitura, da pessoa de Elisângela, da secretária Elisângela, e
E nós vamos passar para a última etapa agora da apresentação, antes de franquear a palavra, que essa hoje em especial, e também destacar a presença agora da assessora do gabinete para assuntos estratégicos, importantíssimos na área social e em áreas sociais estratégicas, doutora Bonito. É sempre um prazer tê-la aqui, muito honrado com a presença. Davi, ele vai apresentar um anexo que nós vamos acrescentar a partir desse ano e que tem uma finalidade de pontuar no CNMCEF, que é um anexo de metas e prioridades. Esse anexo é importante porque, se a lei como um todo já é de metas e prioridades, André, então nós precisamos de um outro anexo, sim, porque é como se fosse o filtro do filtro. Aquilo que tudo que é prioritário, que é ultra prioritário, e que é executável dentro do ano de 2024. Então eu passo a palavra agora ao coordenador especial do planejamento da CEFIPLAN, Davi, fica à vontade. Bem, pessoal, bom dia a todos e a todas. Como o nosso secretário de Finanças e Planejamento André falou, esse ano o município ele proporcionou a todas as secretarias, no primeiro momento seria apenas a assistência social, por conta do seu Unicef, mas a gente pensou melhor e agrupar todas as secretarias relacionar suas prioridades e metas para o ano de 2024. Isso através do sistema próprio do município, criado pelo pessoal da tecnologia da informação, que aqui é o parabenismo, o Valder, o Aris, a todos que fazem parte da coordenação, por esse grande proporcionar as secretarias a ele, vai preencher esse anexo de metas e prioridades para o ano de 2024. Esse será o anexo 1 da LDO de 2024 e trará 3 prioridades de cada secretaria do governo para o ano de 2024. Certo? Então, todas as secretarias tiveram tempo disponível durante o mês de março e abril para preencher suas prioridades. Como vocês percebem, não dá para olhar todo por conta da visualização do anexo. Eu preferi só dar um zoom para ficar ali bem. Vou passar a palavra para cada um. Você não poderia mostrar esses métodos? Ele é muito extenso, secretário. Assim, se eu diminuir o zoom, vocês não vão perceber. Não vai dar para visualizar. Mas eu posso dizer pode passar aqui, cara. Vou lá para lá e para cá. Por exemplo, gabinete. Pronto, é a primeira. Ela é a primeira, o gabinete do prefeito da primeira, mostrar as três que foram definidas por ele. Volta para lá. Sai tudo voltar a unidade. Aumenta o zoom. Pronto, a chefia do gabinete, isso pessoal, desculpa, eu não falei, foi definida de acordo com o PPA, os programas e ações que estão contidos lá no PPA que foi elaborado em 2021 pelo Dr. Alberto Saúde. Então, é você entender que o eixo escolhido para uma das prioridades do gabinete de 2022 foi o eixo de proteção e desenvolvimento humano, certo? O programa apoio a serviços judiciais e assemelhado. E qual foi o indicador? A ação administrativa permanente. O produto, a atividade da gestão pública e a ação, apoio municipal à execução do Poder Judiciário. Então, a unidade foi escolhida, foi a porcentagem, e a polaridade maior ou igual, no caso, será maior ou igual a 40%. Então, o gabinete vai fazer medidas para atender essa prioridade no ano de 2024, maior ou igual a 40% do que está sendo realizado em 2023. Já pode falar? Pode. Tá. Então, aí nesse eixo, a proteção e desenvolvimento humano, tá? As assessorias de direitos humanos, que é as assessorias de igualdade racial, assessoria voltada para a população LGBT, assessoria de mulheres, políticas para mulheres, estão todas dentro do gabinete do prefeito, certo? Vinculado ao gabinete do prefeito. E aí, dentro do programa da ação 1, tá certo? Esse programa que está estabelecido aí, para a ação 1 que a gente não conseguiu colocar mais, tá? Assim, ele restringe a atuação do gabinete ou a execução desse eixo, que ele é bem mais o guarda-chuva, desenvolvimento humanitário, né? Certo?
Aí, mas o programa, ele restringiu apoio a serviços judiciais. Professor, mas assim, isso foi definido lá no PPA, a gente não tem como mudar, né? Que foi de acordo tanto com o plano do governo, que foi elaborado no PPA, e para isso a gente pegou essas informações do PPA justamente para fazer essas metas priorizadas. A gente não teria como colocar alguma coisa além que não está no PPA, certo? E o PPA não se ajusta também? Então o PPA não discutiu com Isso, o mas... plano de governo, o PPA? Isso, assim, mas a gente aproveitou o que já estava definido lá, certo? E foi definido junto com o plano de governo. Por isso que a gente trouxe as informações das ações que foram feitas por Mas ela. é problemático, porque lá no plano de governo, as ações para esses segmentos aí, tá certo? Que é pauta atual da política mundial do Brasil, né? Não é só uma pauta política do Ceará, do Ceará, do Brasil, mundial, tá certo? Ela está lá na ação social. O plano de governo está lá na ação social. Só que quando foi criada a lei que reestruturou o organograma administrativo, os órgãos da administração, essas assessorias foram colocadas no gabinete. Tá? Foi uma fala muito pertinente, e assim, e é importante porque vai nos ajudar um pouco a organizar a forma como essa planilha está estabelecida. Não quer dizer que as únicas ações que serão realizadas para 2024 são essas. Sim. Na verdade, são as metas e prioridades em alinhamento com o plano de governo e com o PPA. Ou seja, nós estamos, inclusive, em uma última reunião de secretário no final do ano, o prefeito, inclusive, encaminhou essa necessidade de que a gente possa implementar e expandir os compromissos de governo que estão estabelecidos. Entretanto, todas as metas e prioridades que não estiverem aqui, elas poderão estar contempladas no planejamento das votações da LOA. Então, é até importante. Até o eixo contexto. Ao eixo contexto. Eu tenho como cambiar aí, desdobrar em programas, esse eixo é amplo. Proteção e desenvolvimento humano é muito amplo. Tá? Eu poderia ter outros programas, tá? Mais específicos, voltados para essas pautas. Sim. Que, insisto, estão na ordem do dia. Sim. Tá certo? Ou então, a gente pede uma reforma daquela lei que reestruturou a administração, os órgãos da administração, e coloca essas políticas aí de volta lá na ação social, tá certo? No desenvolvimento social. Porque aí a gente fica sem ter como executar essas políticas públicas e agora nós temos, no nível do governo estadual, secretarias específicas voltadas para essas populações, a certos segmentos, tá? E no nível federal, ministérios. Então, nós vamos ter que, vai aparecer dinheiro aí, tá? Vai aparecer edital, o programa já apareceu o edital, já, tá? Para a política de mulheres, tá certo? E minha preocupação é se a gente vai ou não vai ter, tá certo? Amparo na lei orçamentária para executar dentro do gabinete. Tá? Se não tem, vamos mudar isso aqui para a ação social. Só que essa é exatamente isso, a fala foi muito pertinente, e nós estamos fazendo esse adendo. Isso aqui é só um eixo do processo de execução. O que aqui não está contemplado, até para que não iniciar uma ideia enviesada de que nós só vamos executar o que aqui está, não. Sim. Na verdade, isso aqui são parâmetros de manter o constante diálogo entre a LOA e o PPA e o plano de governo, é apenas isso. O que não quer dizer que essas demais ações, elas não possam estar contempladas nas votações. Lembre que daqui a alguns meses, algumas semanas, nós vamos iniciar a discussão da LOA. E essa pauta que a doutora Dorita colocou, ela vai ser importante para auxiliar não só a Secretaria de Desenvolvimento Social, como a Secretaria de Cultura, como o gabinete, na definição das estratégias gerais que vão ser apoiadas pela dotação orçamentária do ano. Então, a gente já vai trazer essa pauta, ela está registrada em ata, muito embora não seja aplicada aqui no momento, mas nós já vamos colocar como pauta prioridade da LOA, para que existam recursos na dotação prioritários dentro do gabinete, não só dentro do gabinete, porque essas são ações integradas entre gabinete, desenvolvimento social, cultura, educação,
né? E que possam atender essas demandas tão importantes. Isso aqui não é a finalidade de enriquecer o orçamento. Na verdade, aqui nós temos um anexo que mantém o olhar da LOA sem perder de vista, voltado para o PPA, mas sem perder de vista o plano de governo, é apenas isso. O que não quer dizer que outras pautas não possam estar inseridas na LOA. E eu posso incluir programas dentro desse eixo aqui? Dentro desse eixo, considerando os limitadores que foram estabelecidos por cada secretaria, sim. O que não puder ser incluído nessa tabela, nós vamos incluir nas outras. Né? Nós temos vários eixos, várias tabelas, várias programações dentro do planejamento orçamentário, onde essas importantes políticas que a senhora colocou, elas podem perfeitamente ser encaixadas. E já vamos colocar como pauta prioritária da LOA. Nós já agradecemos a ponderação. Muito importante complementar. Professor, só complementando a palavra de André, já na LOA, a gente disponibiliza a criação de cada secretaria de dotações novas no orçamento. Então, o gabinete vai propor a dotação, nomenclatura, seja lá relacionada a qualquer programa, como a senhora falou. Aí vai ficar relacionado aos elementos de despesa e o valor disponível para a senhora fazer esses programas que a senhora falou. Tá bom, pessoal? Agradeço e muito obrigado. Alguém gostaria de mais de alguma dúvida, falar alguma coisa? De Marrom. Saúde. Eu acho que é o 14, o número do andar orçamentário. Pronto, a saúde preencheu todas as secretarias foram disponibilizadas três indicadores, certo? Vai escolher. A questão do eixo foi a proteção e desenvolvimento humano, o programa, a manutenção e desenvolvimento, a atenção básica primária à saúde, só para todo mundo. Isso, a atenção básica, assistência farmacêutica e a atenção especializada à saúde, certo? E aí ela colocou que em 2024 seria a população assistida, seria através da gestão e expansão e atenção ambulatorial que vai estar fumar. E ela colocou a questão dos habitantes, do município, que a proporção é de atender o 183 mil. Não, eu acho que ali é assistência. Eu acho que essa outra é assistência social. Ela botar na questão de expansão com relação à cidade de atendimento, ela colocou também a questão do 183. Isso, procurou que a prioridade seria atender toda a população também, tá bom? Eu agradeço e passo aqui a palavra ao André. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Secretaria de Segurança Pública. André, só uma colocação. Tendo em vista que a gente não pode fazer nenhuma alteração, seria só interessante que disponibilizasse para a gente não estar fazendo Isso vai ficar disponível em uma anexo da LPO, certo? A LPO vai ficar disponível no site lá, junto com o doutor Alvardinho apresentou os mercados médicos fiscais, vai dar tudo para vocês poderem analisar. É porque aqui dá um pouco, a gente pede desculpa, porque a apresentação é muito extensa e fica muito pequena. Não, mas eu entendi, o carro passado aí não tem qualificação, a documentação serve para população, né? Mas pelo que eu entendi, do gabinete, da pessoa comigo, é que se pode, como ela está, parece igual a 100% mais, ainda pode chegar a 100%. Exatamente, o mínimo é 40, mas o total pode chegar a 100% no micro. Porque tem planejamento aqui, está sujeitado. Pode ter certo caso diferente. Isso mesmo, perfeito. O que limita eles são só os tópicos, né? Qual é o subtema dentro de cada item, com qual você, na área que você vai investir. Mas mesmo aquilo que não puder ser investido ali, a gente insere outras ações.
Com relação à segurança pública, foi escolhido a questão do eixo proteção e desenvolvimento humano, ampliação e fortalecimento de proteção social à cidadania, a infraestrutura e meio ambiente e a questão do eixo de gestão e governança. Do eixo de gestão e governança na administração geral do serviço público, uma ação permanente, a gestão do programa, a gestão das atividades da segurança, a polaridade foi escolhida, porcentagem maior ou igual a 60%. Certo? Então, aí a meta da segurança pública, como eu falei, se executada maior ou igual a 60%, não menor. Então, vai procurar chegar a 100% da prioridade executada por ele. Okay? E aí, com relação ao proteção e desenvolvimento humano, né, que é a promoção de ações preventivas de segurança pública, a ação administrativa permanente, do programa Apoio Municipal ao Serviço de Segurança, acho que não fui. Não falaram. Percentual. E aí também foi escolhida a polaridade percentual, repetido o percentual de 60%. Então a segurança vai procurar essa execução do mínimo de 60% e a prioridade chegar a 100% do mínimo percentual. Maior ou igual a 60%. E o último com relação, deixa aqui, a gestão de atividades do Departamento Municipal do Trânsito, que também foi escolhido a polaridade de porcentagem e que vão fazer atividades para chegar maior ou igual a 60%, consequentemente procurar desenvolver os 100% do que está planejado pela Secretaria. Okay? Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Quer tirar alguma coisa? Essas metas para fechar o ensino, que é a questão de conexão com o seu Unicef. E isso mais relacionado à assistência social, né? Que a gente poderia muito bem só colocar essa prioridade da assistência social para definir, para ajudar a questão do Unicef, do município. Depois que o prêmio foi feito, você conseguiu estabelecer o plano seguinte. Isso, né? Na verdade, isso aí deveria ter sido acompanhado desde a elaboração do PPA. E essa execução também durante os 4 anos. Então, esse pegamento físico e a meta financeira e vai acompanhando a execução do PPA do município. Mas mesmo uma pergunta, basta a gente dizer que o que nós estamos falando aqui é de diretrizes, que sinaliza o que será a LO, a lei orçamentária, porque se eu quero que a ação, a atividade política, o serviço chegue, eu tenho que ter a garantia de uma funcional programada e um recurso que vai tentar atingir todas essas diretrizes que estão sendo colocadas. O que é que ela nos serve? Para que a gente tenha uma certa bússola, para que lá na lei orçamentária a gente, com a funcional programada, consiga colocar para a população aquilo que estava nas diretrizes. Mas a LOA, ela é que é o grande momento, né? Isso, perfeito. Mas ela é como você fazer com o pai, é como vou espalhar na cara isso aí, né? Tá certo? Como o Bartolomeu falou, né? A LDO é o elo, tem que estar ali as diretrizes que serão executadas. Se você bota eixo aí, você bota diretriz, e não tem diretriz para você espalhar aí na LOA, tá certo? Se não tiver, você não tem, tá? Aí fica difícil, a LOA já sabe. Não, a LOA tem que refletir as diretrizes traçadas. Por isso que a diretriz tem que ser, por exemplo, a questão da intersetorialidade. A intersetorialidade é quase que um axioma, um valor em planejamento e execução de políticas públicas. Ninguém pode mais trabalhar dos quadrados sozinho. É assim? Ou você faz em relação ao desenvolvimento humano, cidadania, direitos sociais, etc. Não tem como você fechar na cabecinha do desenvolvimento social da ação social, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Elas são prioritariamente de lá, para elas estar dialogando, por exemplo, aí, Secretaria de Segurança, tá certo? Secretaria de Segurança, tá? Mudar
combate ao feminicídio. Entendeu? Então, você tem que ter realmente lastro orçamentário, na lei orçamentária e na lei da diretriz, para fazer esse diálogo, essa intersetorialidade. Porque nós, graças a Deus, o conceito de intersetorialidade acabou com aquele inferno da transversalidade, que era de todo mundo, não era de ninguém. Né? Tá? Então, a intersetorialidade quer dizer que eu dialogo com a Secretaria de Segurança na política de mulheres. Eu dialogo com a Secretaria de Saúde na política de mulheres. Tá certo? Então, eu não fico na minha caixinha sozinho. Tá? Por isso é que... Mais alguém? Assim, no caso aqui, a EPO, de uma forma, a EPO pelo EPI, ela juntando todos esses componentes que foi explicado no Palapante, para você estimar o que vai ser de receita para poder estabelecer a receita do ano seguinte, de forma mais geral, né? Com todos esses componentes que tem aí, dos repassos federais, da estimativa do tesouro e etc. Para você ter essa estimativa, você estabelecer a receita e com aquela receita que você pode ter, você distribuir entre todos os programas da LOA que vai contemplar todas as secretarias dentro das prioridades que a gestão estabelecer. Inclusive, é importante deixar claro, já estamos em vias de encerramento do nosso momento, é importante deixar claro que a nossa finalidade, esse anexo, ele representa um elemento diante de uma multiplicidade de possibilidades que o nosso planejamento orçamentário ele permite. Né? Isso aqui é só um espaço de conversação para que a LDO não perca de vista esse diálogo com o PPA e com o plano de governo e que, diga-se de passagem, partiu de uma solicitação, porque já há espaço de intersetorialidade e mesmo que não houvesse, no planejamento das ações dentro de cada secretaria tem esse compromisso de manter, não só no planejamento, mas como na execução essa intersetorialidade. Então, isso gera um desafio de gestão para cada secretário e é equiparado no sentido de reorganizar seus planejamentos, isso é fato, né? Para que nós não funcionemos como comportamentos compartimentos distantes, isso é um fato. E todas as falas que foram feitas aqui, todas as observações, elas foram muito importantes, foram determinantes e vão nos ajudar nesse balizamento. Porque o que nós estamos apresentando aqui para vocês é a minuta, né? É aquilo que foi organizado, que foi dirigido. É uma peça mais técnica, ela é mais, como foi muito bem colocado, e apesar de ter sido uma apresentação com muitos números, mas ela foi muito bem feita, eu quero agradecer mais uma vez ao senhor Martins pela apresentação. Agradecer a todas as pessoas, não só que estiveram conosco aqui no ambiente presencial, mas também que estão nos acompanhando por meio das redes sociais do município. Dizer que esse momento aqui, oficialmente, inaugura a etapa de planejamento participativo e de inclusão popular no desenho do orçamento de 2024. Esse é um momento que não se encerra aqui. Esse planejamento ele continua. Dizer que a Coordenadoria de Planejamento da CEFIPLAN está aberta para receber as sugestões, as ponderações, as observações. Queremos que todos que estão aqui conosco, seja no ambiente presencial ou virtual, tornem-se verdadeiros multiplicadores desse processo e agentes de engajamento do processo. Nós temos aqui grandes lideranças, tanto no primeiro setor, como no segundo setor, como no terceiro setor, e que poderão estar nos ajudando nesse processo de engajamento. Então, acaba que nós necessitamos desse engajamento dos setores sociais para nos ajudar a fazer com que as discussões do orçamento, além de democratizadas, possam chegar efetivamente e de que cada cidadão cratense se empodere e se sinta um agente ativo no processo de discussão do orçamento, porque esse é o desejo da gestão, sempre foi o desejo do prefeito Jair, sempre é o desejo dele, é o desejo do vice-prefeito, é o desejo sinérgico de toda a gestão de que esse engajamento se
Então, em prol de tudo isso, nós proclamamos que vocês se tornem agentes disseminadores, multiplicadores e que nos ajudem nesse processo de engajamento de um trabalho que começa hoje e que vai concluir não só com o envio do projeto de lei da LDO, que é essa que nós apresentamos, como o envio do projeto de lei da lei orçamentária do ano 2024, que vai ser uma lei bem diferenciada. Nós temos uma série de vai ser uma lei bem diferenciada por conta do ano em que ela vai executar o nosso orçamento. O ano 2024 é um ano emblemático, porque além de sendo de eleição, ele é um ano em que a própria incidência da lei eleitoral já começa a funcionar com bastante com uma quantidade contundente de restritivos já em janeiro, e outras que vão operar para os últimos 180 dias, e a nossa lua, a LDO desse ano, o que consegue? Não as diretrizes e metas, mas aos limitantes, ela tem que também estar em vistas dessas perspectivas. Tá bom? Então a gente agradecemos a todos os que estão aqui conosco, agradecemos àqueles que nos acompanham, em nome da gestão CLT André Barreiro, dizer da necessidade que nós temos que cultuar e cultivar mais momentos como esse. Muito obrigado a todos, desejo um bom dia. A nossa audiência. Muito obrigado. Parabéns. É bem mais fácil fazer dentro da Bíblia, né? Mas não é essa a nossa intenção, né?